Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow. Eu sou o Igor, hoje eu vou conversar com o Daniel Lopes e com o Guilherme Freire. Cara, ó, quando a gente pensou em armar esse programa aqui, uma das questões que passou pela minha cabeça assim, logo de cara foi, cara, vocês dois já pararam pra pensar sobre a vida um monte, né? Da última vez que a gente conversou, Guilherme, você me contou toda a tua jornada pra virar, por exemplo, um católico. Sim. Porque assim, eu queria entender por que você virou católico. O Daniel chegou a outra conclusão, né? Tu virou pastor. Então, eu sou um cara que gosta muito de história, então nessa fase da minha vida eu não estou muito estressado com isso não. Eu estou querendo que o mundo entenda que a gente só tem acesso a Platão e Aristóteles e aos gregos hoje por causa da igreja, né? E nessa época a igreja era só a católica. Mas hoje eu estou mais na defesa do cristianismo mais abrangente. Inclusive o meu livro, Manual de Sobrevivência do Cristão no século XXI, metade ali da bibliografia é bibliografia católica, né? Principalmente quando a gente fala de história, né? A importância da igreja, né? A igreja como a consolidação da cultura no Ocidente. Como a fundação de um monte de sociedade. As universidades, pô. A igreja, em grande parte, construiu o Ocidente, né? Acho que não tem muito... Você pegar, a gente tá falando sobre isso, as universidades vieram da igreja. A Universidade de Oxford, a Universidade de Bolonha, as primeiras universidades todas vêm da igreja. Acho que até a ideia de hospital, né? De trabalho social. A ideia de hospital veio super da igreja. Inclusive, uma pessoa que foi pioneira foi Santa Isabel de Portugal. Sim. Que era esposa de Dom Dinis, foi uma das pioneiras em hospitais. Então, no geral, foram freiras, pessoas que começaram a acolher as pessoas. A escrita, como nós temos. No mundo antigo, o pessoal escreve em caps lock, né? Você pegar uma tábua grega, Sim. é dificílimo ler aquilo. E aí, no Renascimento carolígio, então a Idade Média teve a queda do Império Romano. Só para dar um contexto pessoal do que aconteceu ali, né? E aí tem um período muito difícil, porque invasões bárbaras, depois começam invasões muçulmanas. E aí, quando os muçulmanos estão entrando na França, aparece a figura do Carlos Martel, que é um líder militar franco, era um povo germânico, mas que habitava o que hoje é o norte da França, né? E eles ganham batalhas épicas, começam a crescer, e depois Carlos Magno consolida uma espécie de império cristão. E aí o Carlos Magno faz um renascimento intelectual e cultural chamado Renascimento Carolíngio, com base nele. Na Inglaterra eles fazem uma cópia disso, uma mini cópia. Quem assistiu, sei lá, The Last Kingdom, viu a figura do Alfredo Grande, que fez basicamente a mesma coisa. O cara ganhou várias batalhas, criou um reino, e aí começou um renascimento cultural. O Carlos Magno contratou o Alcuino de York, que era um monge inglês, puxou para perto. Abade Alcuino, né? Que era tinha uma tradição muito legal de mosteiros na Inglaterra e arte, o pessoal era muito grande na arte. O Einhard, que era um arquiteto espetacular. Então, ele botou uma tropa de elite de figuras da igreja para começar a fomentar a cultura. Daí que vem a escrita como nós temos, com a minúscula, que você consegue a letra cursiva, a música, textos antigos que depois do canto gregoriano vai ter... Muita gente não sabe, o Dó, Ré, Mi vem num salmo. Salmo? É um salmo. O Dó, Ré, Mi é um Domine, são trechos de um salmo, daí que vem a nossa notação musical atual. As pessoas que criaram a música clássica derivaram do toque nas catedrais, que era o toque polifônico, que era uma variação dessa notação, e daí criaram a música clássica. Então, e na época do Carlos Magno, começou um projeto de alfabetizar as pessoas, criar proto-escolas, se criar as escolas catedrais, que na catedral você ia lá para estudar, então o pessoal viajava, fazia às vezes longas jornadas para isso, e desse movimento das escolas catedrais que surgiram as universidades. Então, a Idade Média, o pessoal tem um preconceito tosco agora, a Idade das Trevas, então o cara não sabe falar qual século, aonde, qual período. Na verdade, tiveram vários movimentos de grande restauração intelectual. E a nossa cultura vem muito daí. Sem hospitais, universidades, escolas, sei lá, o jeito que a gente escreve, a música, a nossa cultura seria totalmente diferente. Isso tudo passou da igreja. Pois é. E aí, funciona um pouco... Vamos lá. E se a gente tivesse tido uma outra cultura, uma outra... Vamos dizer que em vez do cristianismo, que fosse uma outra cultura que fosse espalhada pelo planeta aí, cara. As coisas seriam bem diferentes. Quando os ingleses chegaram na Índia... Veja, a Índia tem várias coisas fascinantes. Eu sou um estudioso e eu entendo coisas virtuosas em várias coisas. Mas, por exemplo, os indianos queimavam mulheres na fogueira, né, como um sacrifício. Isso acabou na Índia quando os ingleses chegaram lá. No Japão, que também é outra cultura fascinante, com várias coisas interessantes. Passou 300 anos do governo militar. Mas eles botavam as mulheres num barco e ofereciam como sacrifício para o mar. E isso jogavam. É uma puta vantagem do cristianismo, né? É uma puta vantagem.
Não tem como negar. Você tinha sacrifícios infantis em várias dessas culturas. Você tinha costumes assim que são considerados extremamente barbáricos. Sim. E que, na verdade, acabaram com o cristianismo. Eu Na verdade, lembrei a nossa do- cultura seria totalmente diferente. O Herbert Spencer, né, que é um teórico do evolucionismo social, eu acho que ele foi para a ilha de Java e ele estava lá fazendo uma pesquisa, conhecendo a cultura. Aí lá eles tinham o costume de que quando o marido morria e era enterrado, a mulher tinha que ser enterrada junto, viva. E aí ele viu os cristãos pegando a mulher e falando, não, a gente vai deixar acontecer isso contigo. Não, levaram ela para uma outra ilha. Aí à noite ela pegou um barquinho e voltou, porque ela queria ser enterrada viva junto com o marido. Aí os caras falaram, Porque realmente... o caminho não é enfiar goela abaixo também. Sim, lógico. Mas eu vi um meme maravilhoso que era, tipo, a América pré-colombiana, astecas. Os caras com sangue escorrendo, jorrando. Sim. Os caras jogavam bola com a cabeça das pessoas. Os caras levantando uma cabeça e tal. E aí o cara, aquele sacrifício humano, não sei o quê. E aí chegam os conquistadores, né? Até meio assustados, assim, os conquistadores espanhóis. Aí o asteca olha e fala, ih, chegou a extrema-direita. É. Então, falar que tá errado, né, fazer isso. Então, às vezes se cria uma visão quase idealizada, né, de certas culturas. E, cara, por exemplo, os astecas, boa parte do exército que o Cortés usou para tomar o México era o exército indígena. Porque os astecas tinham escravizado todo mundo, tiranizado geral, cortavam cabeça, não sei o que. Chegaram os espanhóis, tinha um monte de nativos do México falando, cara, qualquer coisa contra os astecas. Então, quando você pensa fora do paradigma da civilização... primeiro que é difícil imaginar, né? Muito difícil imaginar. Se deslocar assim. Porque é difícil a gente entender o quanto dos nossos valores já são valores cristãos que a gente dá por garantidos. Mas é engraçado porque quando você vai voltando na história e vendo períodos em que faltava, e vai vendo o aparecimento de um hospital, de certas coisas, você fala, caramba, eu tenho que ser grato a isso, sabe? Hoje, nós estamos vendo em muitos países a perda dessa moral cristã. Então está tendo uma diminuição da moral. A relativização, o relativismo geral, hedonismo, materialismo, Sim. todas as coisas. Sim. Cara, o que está acontecendo é baixa da taxa de fertilidade. Metade das crianças no Brasil crescem sem os pais. Você está vendo uma desestabilização social muito grande, crime crescendo em várias coisas. E você fica pensando, poxa, se você tivesse só famílias mais sólidas, pessoas cuidando umas das outras, uma cultura de acolhimento, de caridade, cara, vários problemas que o Estado vem para resolver, antigamente eram resolvidos por associações de pessoas que doavam, que se organizavam para montar um hospital. Mas o fato, para qualquer pessoa que eu desconfio do papel do Estado, quanto mais a sociedade civil fosse organizada e tivesse pujança moral, que é outro problema que muitos liberais às vezes não entendem. Na verdade, a religião e a moral são o que, na verdade, impede você de precisar, ou na verdade, deixam claro Sim. que você resolve os problemas sem necessariamente Sem depender de uma precisar chamar o burocracia. Estado, Porque você tem um monte de gente que tá hedonista, que não tá nem aí pra nada. O cara fala, cara, eu vou só curtir minha vida. Cara, quem que vai ajudar as pessoas que estão largadas? E isso, numa sociedade mais orgânica, a visão de caridade resolve muitos dos problemas. Então, é o que chama uma tradição... Existe uma visão de tradicionalismo político que se falava dos corpos intermediários, que são essas organizações que você... Primeiro começa tudo com a família, né? A família, só da família ser sólida, a quantidade de problemas sociais que diminuem é surreal. Tá, mas o que tu quer dizer com uma família sólida? Porque, assim, ó, a maioria das pessoas que não tem uma família sólida é os caras que tá duraço, é os caras que, puta, a mãe nem sabe quem que é o pai. Uma galera, ela já tá no sufoco já, entendeu? Aquele filho ali foi sem querer. Como é que esse cara vai pensar nisso? Então, mas o cristianismo Porque surge primeiro ele tem que comer. Ele surge num mundo, na época de Cristo, que o mundo era assim, não era um mundo de abundância. Né? Era um mundo sem penicilina, sem Embrapa. Verdade. Era um mundo que não era da abundância, não. Mas ali, naquele senso de comunidade, você minimizava todas essas mazelas. Né? E dá pra gente fazer... E numa terra que é Israel-Palestina, que não tem nada. Não tem nada, né? Pedra, areia e água salgada. Sol. O cristianismo, um fenômeno incrível, é como fala São Lourenço, né? Um dia chegaram lá os romanos falando, cadê o dinheiro da igreja? São Lourenço era o tesoureiro da igreja. E aí ele mostrou um monte, os pobres, os doentes, e falou, cara, tá aqui o tesouro da igreja, entendeu? O dinheiro que eu tô ganhando, eu tô dando pra ajudar essas pessoas. Sim. O cristianismo, a ideia de que ele é uma coisa da abundância não tem nada a ver com nada. E veja que mesmo no Brasil, se você voltar no passado, você tinha muitas famílias sólidas, e pessoas que tinham um padrão de vida muito menor que o nosso. Poder de compra, meio rural. É um fenômeno muito... Simplesmente não é real. Tem um vídeo, para quem quiser tomar um banho
sei lá, um intensivo. Tem um vídeo que é o Rio de Janeiro nos anos 30. E aí você assiste, tem no YouTube, você vai digitar, tem lá, por exemplo, Rio City of Splendor. Tá. E aí você descobre uma coisa, que o Rio de Janeiro dos anos 30, ele parece mais a Suíça do que o Rio de Janeiro atual. E você tá assistindo aquilo, você volta a fita e você fala, calma, é um americano. É inacreditável. Ele visita o Rio. E aí ele fala, olha, aqui o Rio de Janeiro é incrível, porque tem muitas... as pessoas são muito bem vestidas, elas tiram o chapéu quando você passa na rua, todo mundo é extremamente educado, não tem crime, as mulheres fazem arte, né? Tem muitas pessoas negras ricas. Aí você fala, calma, o que está acontecendo aqui? Volta a fita, entendeu? Ele tá falando, não, Nova York tinha que aprender com o Rio de Janeiro. e o pior é que ele tá falando, você poderia falar, pô, o cara tem... Mas você tá vendo na sua frente, tá todo mundo de terno. Todo mundo de terno, as multidões são tranquilas, assim, todo mundo andando com uma postura. Você vê vídeos do Brasil antigo, pessoas extremamente pobres, meio rural, menos que as pessoas extremamente bem vestidas, andando com uma postura assim, cara, um negócio surreal. E você fala, cara, qual foi a bomba atômica que passou aqui no Rio de Janeiro, entendeu? Sim. Porque você faça o mesmo negócio, porque assim, o crime pipocou, as estatísticas de família estouraram, todo mundo... numericamente piorou. Visualmente piorou, não é só que... sei lá, no nosso lifetime, meu avô pegou um período em que ele andava de madrugada, centro da cidade de São Paulo, e era seguro. No Rio também. Em São Até Paulo. o início dos anos 90 era meio assim, né, ainda, né? Eu lembro de brincar na rua. Não é só época de... na época que os militares estavam... Não tem nada a ver com isso. Depois já... E o Brasil dos anos 30, por qualquer indicativo que você imaginar, ele não é mais rico que o Brasil de 2000, em termos de volume de dinheiro. E mesmo volume de dinheiro e distribuição. Nós temos um poder de compra que as pessoas não tinham. O cara tinha um par de sapatos. O cara tinha que arrumar o mesmo par de sapatos. Você não conseguia, não tinha produção industrial. Você ia lá e comprava coisas sem preço. E aí você é obrigado a supor o seguinte, falar, cara, se a economia do Brasil cresceu tanto, beleza, tem um crescimento populacional, tem vários fatores... Tem várias intempéries aí no Tem mundo. várias Saiu, intempéries. a capital mudou. A capital mudou. Mas pior que tem vídeos em Recife. Um crescimento meio desordenado. Tem vídeos parecidos em São Paulo. Tá. Tem vídeos parecidos em Belém. Tem Sim. vídeos parecidos... E você tá olhando aquilo e falando, cara, o que aconteceu, entendeu? E você é obrigado a supor que houve uma mudança. Isso qualquer um pode entrar. Entra no YouTube, começa a assistir, você vai ser radicalizado. Assistindo esse negócio, você vai falar, cara, o que mudou? O que mudou, em grande parte, é um tema de costumes, de moral, de visão social, de visão de mundo. Aquelas pessoas simplesmente não pensavam como nós pensamos. Uma mudança cultural, né? Teve um cara que fez um número de estatísticas da era vitoriana, que falaram, na era vitoriana... Puta, mas eu tô dispostaço a pagar esse preço, na real, porque eu não sei se eu queria... Vamos lá. Se a gente defende, por exemplo, que as pessoas deviam falar e elas deviam ser livres pra isso, Sim. a gente tem que estar disposto a ler umas paradas que a gente não concorda, por exemplo. Lógico. Eu não sei se em 1930, por exemplo, a minha filha poderia sonhar o tanto que ela sonha, por exemplo. Interessante reflexão, que esses caras pensavam diferente. Eles levavam Tinha mais a valores sério morais. algumas coisas que a gente não leva hoje. Né? Família, respeito aos pais. Tudo isso. Assim, não é novidade também, no mundo antigo já teve isso. E nem eu acho que a gente tem que voltar para o passado, que também é impossível, nem eu idealizo o passado. Agora, quando você toma todas as épocas como iguais perante Deus e você começa a olhar para elas e falar, cara, deixa eu entender o que essa época tinha de melhor e o que ela tinha de pior. Você pode entender, sei lá, que a nossa economia tem vários méritos, que a economia dos anos 30 não tinha. Sim. Você pode avaliar várias coisas. Só que você é obrigado agora a fazer a contraparte, que é falar, cara, o que eles tinham que nós não temos? Por que eles viviam aparentemente mais em paz, por exemplo? Né? Pois é, porque não tinha crime no mesmo nível que a gente tem, ponto. Isso é fácil de olhar até pouco tempo atrás. E dá para você ver, sei lá, o El Salvador, em 3 anos, saiu de lugar mais violento da América Latina para os lugares mais seguros, para menos taxa de homicídio que o Canadá. Eu vi isso aí. Isso rolou. Então, a primeira coisa é que você não é obrigado a viver no crime o tempo todo, ponto. Isso já é uma realidade social do mundo que já não era uma realidade para eles. Segunda coisa, as pessoas podem se vestir melhor. E não é só o tema do dinheiro, porque as pessoas não se vestem tão bem. Tem a ver com cultura. A minha avó estudou no mesmo colégio que eu, saiu falando 5 idiomas do colégio. É o mesmo colégio, é o mesmo padrão social, é o mesmo meio. O meu bisavô, no interior do Rio Grande do Norte, estamos falando do interior do Rio Grande do Norte, decorava textos em latim. Então, o passado era perfeito? Zero a ideia de voltar para o passado, zero era perfeito. Mas a gente tem que entender que a nossa cultura passou por uma crise educacional e de valores razoável. E isso tem um impacto, isso impacta a nossa vida. A destruturação da família tem a ver com o quê? Revolução sexual,
o fato do cara tem uma cultura de consumo que não havia, o cara tem um padrão, ele quer consumir várias coisas. O relativismo, né? Relativismo, Perda da verdade objetiva. Senso de que, cara, eu preciso casar e ter filhos, eu tenho uma responsabilidade perante essas crianças. Esses sensos nós fomos perdendo. Sim. E isso tem impacto na vida das pessoas. O pai e a mãe estarem juntos, muitas vezes o cara tinha dificuldade, sem dúvida, mas o cara tinha que olhar e falar, cara, vamos tentar dar um jeito de melhorar esse relacionamento. Hoje a gente tem uma cultura do descartável. Começa a dar problema, separa dessa pessoa, deixa ela pro outro lado, dane-se as consequências. E o efeito disso é que o cara divorcia uma vez, divorcia a segunda, divorcia a terceira, divorcia a quarta, vai numa espiral descendente. Quando você olha para a família e volta para o modelo, cara, pai e mãe cuidando dos filhos, nada muito fora disso, historicamente esse modelo tem um sucesso muito grande ao longo da história. Deve ter um motivo do porquê ele tem um sucesso. Eu estava tentando imaginar o que você estava pensando de contraponto, ver se seria mais ou menos isso. Será que o brasileiro ou o carioca simples de 1930, ele tinha o nível de liberdade que ele tem hoje? Ele poderia falar, fazer, acessar os lugares que ele acessa? E eu estava fazendo essa reflexão aqui enquanto vocês estavam falando e pensando, cara, hoje a gente tem uma aparente liberdade, mas é uma liberdade totalmente cheia de limitações também. Por quê? Isso é uma coisa muito curiosa para a gente pensar. O sistema de comunicação coloca para o jovem das classes mais intermediárias no Brasil hoje um futuro único para ele. Fala, se você saiu desse lugar e dessa classe, você só pode ser isso. Você tem que ser um jogador de futebol, você tem que ser, sei lá, um músico nessa linha. E o cara fica dentro daquela caixinha. Aí você acha que o cara é livre, mas na verdade ele está dentro de uma tirania ali terrível também. Que às vezes naquela época, por não ter o sistema midiático tão onipresente, não tinha isso. O sistema de controle é maior também, né? Sim, o controle, a própria internet, de né? controle são maiores. A internet, o smartphone permite um controle muito maior, porque com a Big Data ali, tudo que você clica, dá like, assiste, ele já monta o teu perfil e vai fazendo uma doutrinação pavloviana ali do que você tem que gostar e tal. Nenhum tirano do mundo antigo sonhou tinha ferramenta ter um pra controle isso. do que o cara tá pensando, meu irmão. Você bota um óculos daquele realidade virtual, ele vê seu movimento ocular, ele sabe o que você olhou ali dentro, sabe? Consegue interpretar teus pensamentos. Então hoje está muito mais fácil de você dominar multidões, como acontece em países superpopulosos como a China, do que antigamente. Antigamente o imperador chinês ele tinha muito mais trabalho para dominar a galera do que hoje. Pô. Hoje com crédito social, o yuan digital, ele consegue ter uma onipresença do Estado terrível também. Tem um livro incrível do Bertrand de Juvenel chamado O Poder, que ele fala, olha, a realidade do poder nos últimos séculos é que ele só cresce. Ele muda de nome, você cria ilusões para falar para as pessoas, agora você é livre. Mas os mecanismos de controle objetivamente só estão crescendo. O Estado francês de hoje é muito maior que o Estado da época do Luís XIV. Na época do Luís XIV, o Rei Sol. Todo mundo fala, cara, o ápice do poder tirânico. Se ele era o Rei Sol, o Macron é o Rei Via Láctea. Cara, interessante, né? Se bem que o Macron tá passando um dobradinho lá, mas vamos para outro assunto. As províncias francesas, boa parte das pessoas sequer se consideravam franceses em primeiro lugar. O cara fala, eu sou cidadão de Bordeaux. Sequer o cara tinha uma noção clara de quem era o rei da França no período. Então você fala, pô, o rei que tiranizou todo mundo. Você fala, na verdade o cara nem sabia quem era o rei muitas vezes. Aí você pega no mundo atual, você não tem como escapar para lugar nenhum. O mundo inteiro, o cara pega 3 bitcoins, já tem rapidamente um cara lá em cima dele, um drone, olhando onde ele está indo. Então, a gente tem que tomar cuidado com o fato do poder criar mecanismos para fingir que não controla. Você tem direito disso, você é super livre, viu? Você bota até um crachá livre. E aí tem um drone te seguindo, você tem o crachá livre, você tem um QR Code no punho. Deixa eu ver se tu é livre mesmo. Deixa eu ver. Tu é livre, pode passar. E aí quando o cara fala o que é contra o sistema, ele deixa de ser livre. Então isso muitas vezes é ilusório, é falso. Até o Jean-Paul Sartre, que eu não gosto muito dele, ele falava, você é livre para fazer exatamente o que você tem que fazer. Tá mais ou menos nesse naipe hoje. Né? Ou para falar o que você tem que falar. Principalmente falar. Daqui a pouco é pensar. E tem outro problema, se você é escravo das suas paixões, você não é livre. O cara que é viciado exato, coisa não é livre. É verdade. O cara fala, por exemplo, você pega pornografia, o cara começa a assistir, tá fazendo uma decisão livre. Depois de um tempo você já não é mais livre, cara. O cara tem uma compulsão naquilo. Drogas, álcool, qualquer coisa. Libido Dominante. Conhece esse livro? Sim, é um baita livro. Libido Dominante é um livro do E. Michael Jones, que é um tijolão desse tamanho.
liberação sexual e controle político. É interessante a história porque ele faz uma... Aí ele vai voltar em Agostinho, que é legal, eu sei que o Guilherme gosta. Ele vai falar quando Agostinho fazia a diferença entre dois modelos de sociedade, a cidade de Deus e a cidade dos homens. A cidade de Deus é governada pelo princípio do amor. E o amor ao próximo, né? Você tratar bem o próximo, fazer com o outro que você gostaria que fizesse com você, beleza. O outro é a cidade dos homens. A cidade dos homens é governada pelo princípio que em latim é libido dominante, que você pode interpretar como dominar a pessoa pelo desejo ou o desejo de dominar. Pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Então, na cidade dos homens, o que você faz? Você pega os desejos da pessoa e pilota ela com controle remoto em cima dos desejos, dos vícios, né? Das taras do cara. Então, você vê toda essa... Desde o Herbert Marcuse, né, que é um teórico da Escola de Frankfurt, você vê essa passagem da política lidando com grupos de opinião para passar para grupos de desejos. Né? E a dominação específica pelo desejo. E aí ele vai falar, por exemplo... É mais fácil, né? Muito mais fácil, Eu admirava o cara. Mundo Novo, em muitos aspectos é mais fácil que Aldous 1984. Ao invés de dominar os caras na bota, Sim. você fala, toma aqui, toma droga, toma prazer, Sim. toma aqui esse negócio, toma esse estímulo, cara, só segue o que eu tô falando agora. O cara segue... Não, em alguns Tem um países, motivo do porquê alguns promovem países esses islâmicos, hábitos, né? os americanos e às vezes o Israel também chega lá, o que eles fazem? Agora chegou a liberdade aqui, você pode assistir filme adulto aí à vontade. Aí o cara fala, pô, esse maluco é gente boa, ele tá me liberando pra ver essas paradas. Tá nada, ele tá querendo ferrar com o cara, entendeu? Claro, o cara é mais frágil. Se o cara tá fora de forma, se o cara tá viciado, se o cara tá fraco, ele é mais facilmente controlado pelo sistema. Se o cara tá fit, intelectual, autônomo financeiramente, o sistema tem muito menos poder sobre o cara. Você pega aqui, você vai falar, pô, a cultura dos anos 30 ali, todo mundo era... o cristianismo era preponderante. Sim, porque toda cultura tem uma religião. Não importa qual que você vai olhar. E na era atual, você tirou a religião cristã e agora você tem a religião woke, a religião política. O cara criou a ideologia política como uma religião completa. Ela tem os seus adeptos, os seus acólitos. Sim. Eles perseguem todo mundo que é contra. Tem uma Funciona inquisição. como uma religião, né? É religião, né? Eles usam até a tipologia da religião, né? Na Inquisição original, a Inquisição surgiu para acabar com a seita dos cátaros, que inclusive faziam coisas horríveis como matar mulheres grávidas, coisas desse tipo. E você tinha a chance do cara se defender e a chance do cara se arrepender e pular fora do negócio. No zelo atual da religião atual, se o cara falar um negócio, o cara já entra numa esteira, né? o cara imediatamente excomungado, não tem tribunal, não tem nada. O cara rito atacado, sumário, né? É rito sumário. Excomungado até pelo Tribunal do Povo, né? Porque para você fazer um cancelamento antes sem internet era mais difícil, né? Hoje, o Gilles Deleuze, que é um filósofo francês, ele fala sobre isso, né? Foucault falava sobre a sociedade disciplinar, que é quando você tem um poder central que fica dominando todo mundo, mas agora o poder está diluído, né? Não é mais vertical, horizontal, ele chama de rizoma isso. Está numa série de livros Mil Platô, para quem tiver à disposição de ler. Então, não é mais o Estado que vem em cima de você e fala, ó, irmão, tá errado, vou te botar no chilindró. Agora é o teu vizinho que fala, ó, vou te denunciar, irmão. Vou clicar aí no botãozinho denunciar aí no WhatsApp aí. Então, hoje, a gente pensa assim, poxa, a gente tem liberdade pra caramba. Mas o cara que te denuncia, em geral, ele tá, na real, querendo se promover. Também. Isso, né? Isso, tem uma busca claro, incessante pelo poder. de se afirmar. De se afirmar, é um de entrar conceito, na oligarquia reinante. é um conceito de violência, tem um pouquinho a ver com o Pierre Bourdieu, que é o sociólogo, que eu tenho várias diferenças com ele também, mas ele tem um conceito de violência simbólica. A violência simbólica tem a ver com mais ou menos com uma seguinte ideia, a grosso modo. É eu me afirmar pela supressão da afirmação do outro. Eu apareço amassando o outro, né? Então, É só isso que tem. Isso tá virando um padrão hoje em dia também. né? Tem um... Mas isso é natural que fosse acontecer também, né? Isso é uma realidade do poder, né? Se você olhar A qual é o tecnologia poder... tá piorando isso, né? É porque aqui a gente tem que entender um pouco como funciona o poder no mundo atual, né? Então, o sistema de governo do Ocidente atual, pós-iluminista, né? A gente estava até falando sobre isso. Basicamente, o mundo, os países se afirmam como repúblicas ou qualquer coisa, mas eles são muito mais oligarquias. Você tem um conjunto de pessoas com poder, mas sem responsabilidade pessoal. O cara não paga as decisões daquilo. No iluminismo, houve uma ascensão, porque antigamente você tinha um sistema moral em que você está subordinado a Deus, depois você tem a hierarquia de um rei, depois você tem uma família. Em primeiro lugar, você fala, cara, tira Deus. Deus não é secularização. Deus morreu, como Nietzsche falava, né? Tal, assim Deus falou morreu, já Zaratustra. tô passando mal. O cara começa nessa. Então, tira Deus da jogada. Beleza, então vamos secularizar. Começa a religião política. Depois, agora o rei tem que morrer, porque quem é o rei? Então, do Pedro II, no iluminismo, eles que na tiram verdade Deus. era um cara de altíssimo nível para o Brasil.
E tiram Deus e em Deus a razão, né? Só Em que é Deus uma a razão razão. que vai arrancar a cabeça de com quem não concorda, né? Então, Liberdade, igualdade e fraternidade. Mas se não concordar, a gente manda pra guilhotina. Então você pega uma figura como Dom Pedro II... Você fala, pô, que liberdade é essa, irmão? Exatamente. Princesa Isabel, que, sei lá, teve o pecado de abolir a escravidão e é uma pessoa mais alto nível que todos os presidentes que o Brasil teve em geral. Arranca eles. Agora a gente vai ser livre. O que é livre? Você vai ter uma oligarquia positivista, maçom, sei lá o que, tudo, toda agrária, monopólio, blá, 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 a gente vai mandar. Então, cortou o rei. O rei é o cara que tá mandando em você. O próximo cara a ser cortado é o pai de família. Porque o que ele é? O mini monarca. Sim. Deus é o monarca cósmico, agora tem um monarca político, agora tem um pai de família que é o próximo a ser podado. Quando você tira a autoridade do pai de família, a casa vira anarquia. Então agora as crianças mandam. É doce todo dia, acabou o piano, acabou a matemática. Come agora, o doce antes do almoço. Antes do almoço, não sei o quê. E por fim, claro, você tem até uma revolta contra a biologia humana, que aí não vai entrar nisso especificamente, mas há uma revolta contra isso. Então o que você está vendo? Você está vendo uma desconstrução sistemática de tudo que é hierarquia. Tá. E ela vai radicalizando com o tempo, ela vai ficando mais intensa com o tempo. Isso já aconteceu antes na história e sempre termina mal, né? Quem conhece a história sabe que isso não acaba bem. Isso é muito interessante, até acho que depois Desculpa pode entrar em alguns interromper, exemplos. Guilherme, Não, eu acho perdão. que pode entrar nos exemplos, mas eu acho fascinante trazer alguns exemplos disso. Porque o que eu enxergo? No iluminismo foi levado o indivíduo a supremo. Sim. Fala, cara, o indivíduo é supremo. Sim. E você vê que a coisa foi morfando. Então, na Inglaterra, o iluminismo pegou muito forte na França, na Inglaterra e nos Estados Unidos. Na França teve a Revolução Francesa, a coisa radicalizou até meio rápido. Mas na Inglaterra, estranhamente, foi criando esse socialismo fabiano. Que o símbolo do socialismo fabiano era o lobo em pele de cordeiro, que era uma coisa subjacente. Você tem figuras como H.G. Wells, que é um dos pais da ficção científica, que inclusive ajudou a escrever os estatutos da ONU. Sim. E o H.G. Wells, ele fala abertamente do governo mundial, fala, nós vamos ter um governo tecnocrático que vai governar geral, vai todo mundo ser meio que mexido aqui mesmo no Máquina do Tempo. Inclusive ele fala de uma cidade suspensa com uma pequena elite, o povo lá embaixo meio deformado, e essa elite, uma elite frágil, mas que governa todo mundo. Então, Parece o filme Elysium, né? Que Eu eles já têm uma vi isso, estação né? espacial, né? Para a elite e a ralé fica na Terra. Então, essa história do socialismo fabiano, que teve uma influência gigantesca na Inglaterra, foi para essa linha da tecnocracia global que vai gerir todo mundo. De outro lado, você tem nos Estados Unidos a coisa foi morfando essa coisa do progressismo, que beleza, autonomia individual, então eu posso ser qualquer coisa, eu posso ser inclusive contra o que eu era, eu posso ser contra qualquer coisa, há uma divisão em grupos. Então, o indivíduo afirmado de maneira absoluta começa a negar o próprio indivíduo. Porque você fala, se o indivíduo é absoluto, então eu, como indivíduo, posso, na verdade, sobrepujar outros indivíduos, afirmando a minha identidade sobre o outro cara. Isso é quase como um desdobramento lógico de uma radicalização de uma ideia. Então, também como indivíduo absoluto, você vai deixando a moral cristã de lado, deixando uma base, e você fala, cara, agora eu me basto. Se eu me basto, eu quero poder para mim e para o meu grupo. Então você começa a quebrar a sociedade que tinha uma certa coesão. Essa coesão podia não ser perfeita, na verdade o passado era cheio de defeitos, nem tudo era perfeito, o ponto não é esse. O ponto é que você começa a ter uma fragmentação social total nessa cultura progressista. Tá. Como você não tem uma base moral clara e qual é o rumo, ninguém sabe. Inclusive, qual é a finalidade? Essa fragmentação, ela é cultural, ela é moral, ela é o que? Ela é cultural, ela é moral, ela envolve tecnologia. Ela parte do relativismo, né? Que não existe uma verdade absoluta, cada um tem o seu próprio certo e errado. Só que isso aí é um contrassenso, né? Porque quando você fala não existe verdade absoluta, essa frase está se colocando como uma verdade absoluta. Então o cara malandro que entende de lógica, ele vai falar, peraí, não existe verdade absoluta, mas essa frase ela tem um problema de autorreferenciação, porque ela cancela a si mesma. Se não existe verdade absoluta, essa frase não então eu posso não concordar sem você me matar. Não é não? É o famoso slingshot argument, né? O argumento estilingue da filosofia analítica, né? Então, é parte disso tudo aí. Para quem quiser estudar 2 livros legais sobre isso, Mapa do Significado, de Jordan Peterson, que é mais complexo, mas ele vai mostrar que quando você tira a ideia de que existe uma verdade que independente das nossas opiniões a gente tem que concordar, quando você tira isso de cena, vira uma confusão de cada um com sua opinião e vira uma guerra entre eles, sempre termina mal. Ele chega a falar nesse livro de um princípio luciférico, no sentido do Lúcifer, aquele cara rebelde falou, não, Deus é Deus, mas eu não quero que ele mande em tudo, agora a gente que vai mandar.
esse é um livro um pouco mais você complexo. Você pode escolher ignorar um fato, mas você não pode dizer que ele não existe. Então, aí vai entrar o outro livro, que é o livro Abolição do Homem, do C.S. Lewis, vai ajudar muito a entender isso. Mas se você volta em Sócrates e Platão, eles já estavam lidando com esse problema. Por quê? Eu estava conversando com o Guilherme. Atenas era uma cidade muito próspera e muito culturalmente, né, rica. Eles foram para a guerra com Esparta. Esparta eram os caras, caveira, né? Faca no dente. Perderam, obviamente. E aí perderam, ficaram prejuízo financeiro, prejuízo moral, começaram a entrar em decadência, virou uma bagunça, ninguém mais acreditava mais em certo e errado. E de repente vem um cara falando, peraí, existe um certo e um errado. Aí os caras falam, me mostra um. Ele fala, geometria. O triângulo tem 3 ângulos, meu irmão. Se você soma, sempre vai dar 180 graus. Isso você querendo ou não. É assim. 2 mais 2 é 4. E essa não é uma característica de um triângulo particular, é do triângulo em si. O triângulo, o conceito de triângulo. É o conceito de triângulo. É por isso que ele colocava em cima da academia, que era a escola dele, não entre aqui se você não sabe geometria. Porque na geometria você vai entender que acima da doxa, que são as opiniões, você tem o que o pessoal chama de aletheia, mas o certo a pronúncia é aletheia em grego. A aletheia, que é a verdade, ela existe acima das opiniões. Tem coisas que são verdade querendo você ou não. Quando você perde isso, aí você tem a Atenas caótica. A gente acredita nisso quando é conveniente também. O quê? Que não tem verdade absoluta? Que existe uma verdade absoluta. Porque o que eu quero dizer é... Na verdade, todo mundo acredita. Isso, porque todo mundo acredita. O cara chega e fala assim, ó, não existe o bem e o mal. Aí ele fala, o Trump é do mal. Pô, você acabou de falar que não tem bem e mal, pô. Era o que eu ia dizer. Assim, né? Quem defende que não existe uma verdade absoluta... Tá fingindo. É só às vezes. É conveniente, lógico. Por isso que aí... Quando convém, muda de lado. E quando envolve política, curiosamente, sempre tem a um verdade dogmatismo. absoluta volta muito rápido, assim. É porque tem uma briga por poder. As pessoas têm que começar a parar de... o cara tá super bem intencionado. Não, muito legal, cara. Mas tem claramente uma briga por poder. É o poder. Cara, tem ideias que dão poder. E tem ideias que não dão poder. Não vou dar moral para Foucault, mas vou ter que dar. Foucault dizia, né? Todo discurso é uma forma de poder, todo discurso é um exercício do poder. Não tem como o cara chegar e falar, não, eu sou do bem, não quero nada, não. Já está exercendo poder. Então, pra gente não ser hipócrita nesse sentido. Até o pessoal falava, né, do Diógenes, o cínico, eles falavam, você vê a arrogância dele pelos furos da roupa dele. Ele se dizia humilde, mas era uma roupa toda rasgada e furada, morava num barril. Só que os caras falavam, isso aí é uma vaidade dele, ele quer aparecer dizendo que é melhor. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse discurso, eu sou do bem, o outro é do mal, quem não tá comigo é do mal, quem tá com o outro quem tá comigo é do bem, quem tá com o outro é do mal. Você fala, peraí, você disse que não tem bem e mal, você tá falando que o outro é do mal? Como é que é isso? Decide se tem ou não tem, pô. Se você não tem uma base de valores universais, que é o que na tradição, até esse livro do C.S. Lewis, a conclusão dele é sobre a lei natural. A lei natural é um conjunto de valores que você percebe pela razão, mas que estão na natureza das coisas, que são valores comuns, valores que se aplicam a todas as pessoas. Sei lá, há um equilíbrio, você tem que ser corajoso em certa medida para poder fazer o bem, você tem que ser temperado, o cara não pode, sei lá, beber em excesso, comer em excesso, né? Ele vai ter uma série de problemas. A sabedoria é importante. Então, isso são valores universais. Quando você tira valores universais, você volta para a briga de grupos de interesse. Não tem como, porque o que une as pessoas são valores comuns. Você não tem nenhum valor em comum aqui com o Daniel, a gente só vai brigar o tempo todo e cada um vai puxar a sardinha para o seu lado. Sim. Aí vira briga de torcida e não uma busca pela verdade. Aí que é o problema. Mas para nós podermos cooperar, nós temos que ter um norte que nós buscamos em conjunto. Ele pode ser imperfeito. Quer dizer, aqui as pessoas às vezes confundem. Falam, moral é uma palhaçada porque ninguém é perfeito. Fala, cara, esse é o ponto porque tem que ter uma moral. Se todo mundo fosse perfeito, não precisava de moral. É um alvo, você né? Tem que ter um guia, você tem que ter um paradigma, como para usar um termo platônico aqui, um paradigma para você converter sua vida em direções para sair da caverna. Hoje, o que nós estamos vendo é muitas pessoas estão felizes em estar na caverna. O cara está lá consumindo produto, ele está lá inerte, recebendo propaganda de toda a natureza, recebendo ideologia, não sei o quê. O cara segue aquilo sem raciocinar. Isso é muito interessante. Ele não sai da bolha. Aí chega, É a apatia. O cara tá apático. Aí chega Aí a gente chega aqui e fala assim, cara, vai lá, vai fazer jiu-jitsu, melhora sua dieta, começa a amar o próximo, vai trabalhar, vai empreender, vai fazer sei lá o quê. Aí o cara se revolta, ele fala, que absurdo. Sim. O cara tá vindo com moralismo pra cima de mim. Fala, cara, isso não é... As pessoas estão confundindo o que é moralismo e o que é simplesmente você ter moral. Moralismo, por definição, é um excesso e, portanto, uma ausência de moral. Porque, na verdade, eu estou julgando o interior do cara e não oferecer um paradigma. O interior das pessoas, quando as pessoas interpretam muito mais trecho do evangelho, não julgueis.
Ah, não julgueis. Aí todo mundo que fala não julgueis já sei que é malandro, entendeu? Quando você vira para uma criança, quando você vira para você é um chefe de uma empresa, você é um cara que tem alguma responsabilidade, você tem que passar algum paradigma. Você tem que falar, cara, esse aqui é o caminho. Sim. A gente tem que chegar aqui, tem que ter um horário mínimo, tem que ter uma regra mínima. E isso deixa as pessoas com um sentido de segurança. Elas se sentem bem, elas não se sentem mal. Quando você abusa, cria realmente uma coisa sufocante, beleza, isso aí é a destruição. Mas o norte moral ele é fundamental para uma sociedade. Quando você tira o norte moral, para fazer referência ao Jordan Peterson, você perde o sentido. E sem sentido você começa a ter um sentimento de desespero. Aí vem o paradigma do caos em vez da ordem, né? Por isso que ele vai falar tanto de ordem e tal. Porque sem ordem não tem vida em sociedade, pô. É a regra, né? São as regras. É igual um condomínio, pô. Mas um condomínio, o cara com pancadão a madrugada inteira. Ninguém dorme. Como é que você vai trabalhar no dia seguinte? Tem que combinar, irmão. Pancadão até 10 horas, pode ser? Senão eu vou começar a botar meu corinho gospel aqui também de madrugada na vigília, tu não vai gostar. Não vai, porque o síndico, que é o Estado, não vai podar os dois. Vai podar, entendeu? A ética é isso. A ética vem de ethos, que é costume ou moradia, morar, né? Onde se você mora com outras pessoas, você tem que ter regra do bom convívio. Senão a sociedade não se perpetua, ela é destruída, né? Sim. É isso que a gente está tentando ressaltar. E quando você fala da política, você tem que entender também o Estado, tá? Qual a finalidade da política. Porque todo mundo... É muito difícil as pessoas pararem para refletir. Aristóteles fala de maneira muito clara. A política tem uma finalidade imediata e uma última. A finalidade imediata é a sobrevivência das pessoas. Segurança, que já não está sendo claramente muito complicado. Um dos elementos que o Rio dos anos 30 tinha melhor do que o atual. Que ele meio que resolveu, olha que curioso, é solúvel. É uma coisa que dá. Existem soluções no mundo. Vejam, Nova York resolveu nos anos 90. Curiosamente, dá para resolver a segurança. Segurança, alimentação das pessoas, porque de fato se a pessoa tem esse ponto que você falou, poxa, mas tem gente que padece problemas, a pessoa está uma com fome, vai pensar em moralidade. Pensar em moralidade. Faz parte da... Primeiro que assim, na verdade, em muitos aspectos, o que afasta as pessoas da moral, na verdade, é a abundância, muitas vezes. E, na verdade, muitas vezes o sofrimento vai aproximando as pessoas da moral. Então, também na Bíblia não acontece muito isso, né? Você vê Flávio Josefo, na história dos Hebreus, que ele interpreta a Bíblia, ele vai falar, o povo estava lá no Egito como escravo, passando dobrado, e aí eles saem do Egito rico pra caramba, porque os egípcios entregaram para eles toda a riqueza, e eles esqueceram de Deus, começaram a viver a vida desregrada. Daqui a pouco, o inimigo falou, esses caras estão só na night aí, eles estão fraquinhos, vamos atacar agora, ataca, destrói. Então você vê que parece que é uma coisa nova que a gente está enfrentando hoje, mas isso já aconteceu ao longo da história várias vezes e soluções foram propostas, umas deram certo, outras não, e tá todo mundo olhando o mundo hoje falando, caramba, e agora como é que a gente resolve isso? Você fala, meu irmão, olha a história pra gente ter que repetir os erros do passado, pelo amor de Deus. Pelo menos isso. Então, claro, você tem que resolver muitas questões econômicas, é um tema de melhorar a economia, que é fundamental, tem várias coisas que poderiam melhorar a economia. Pensa no Brasil, uma carga tributária menor, se o Brasil tivesse, sei lá, um carro nacional, ao invés de comprar todos os carros chineses, pega os engenheiros do ITA, entendeu? Que tem um QI de 150 pontos. O Brasil tá cheio de cearense com QI de 150 pontos, que faz avião, faz qualquer coisa. Sim. Cara, faz um carro funcional no Brasil que seja uma alternativa ao carro que a gente está importando da China e vamos fazer os negócios, estrada de ferro. Cara, tem tantas coisas. No caso do Brasil... E a gente perde os cérebros, né? Os gênios vão tudo para fora, né? Sim, isso é a destruição da sociedade, né? Você fica só com o cidadão médio ali. Se você pegar a Constituição original do Brasil, as ordenações manuelinas, do 1500, o Brasil é uma monarquia municipalista com 20% de imposto fixo. Cara, o Brasil seria um paraíso fiscal hoje, seria desburocratizado ao extremo. Morreu por isso, né? E tem e basicamente teria governo totalmente central local, que é um negócio descentralizado, né? E a gente acabou com esse modelo que era a nossa Constituição original. A gente fala, os Estados Unidos tem a Constituição mais antiga que a gente não tem, que a gente não conhece a nossa própria história, a gente não sabe o que aconteceu antes. E era uma época que o Brasil era mais rico que os Estados Unidos. Lembrando que o Brasil foi no século XVII mais rico que os Estados Unidos, depois foi acompanhando os Estados Unidos no XVIII e aí descolou no XIX, especialmente na segunda metade, quando os Estados Unidos industrializou, Gilded Age, os Estados Unidos zerou o imposto, só tarifa para financiar qualquer coisa e inflação mínima. E aí, cara, a economia americana estourou nesse período e a gente ficou para trás. A gente derrubou o Dom Pedro II, botou Barão de Mauá, ficou de lado, Dom Pedro II foi derrubado, café com leite, a gente desandou.
Mas então o Estado, é claro que ele tem que resolver problemas econômicos, ou não só o Estado, mas falando da comunidade política como um todo, né? Resolver problemas econômicos, não pode deixar as pessoas na pobreza, na miséria, etc. Às vezes a melhor solução não é necessariamente a burocracia, tem soluções variadas, empreendedoras e outras. Só que quando você olha a finalidade última do Estado, Aristóteles vai falar que é a eudaimonia, que é o bem da alma, que é erroneamente traduzido por felicidade. Mas se você olhar literalmente, eu é bom e daimon é o intermediário entre o céu e a terra. Sim. É intermediação entre o que é divino e o que é terreno. É você viver valores eternos aqui na terra. Quando você pensa no paradigma de procurar o que é eterno, aí eu olho as épocas como iguais perante o negócio. Porque eu não estou interessado... Beleza, tinha, sei lá, a escravidão, umas coisas zoadas na Grécia Antiga. Com certeza. Maravilha, isso era zoado. Só que tem um outro negócio aqui que o cara também ensinando a sair da caverna, que o cara era sábio pra caramba, ele sabia exatamente o que ele estava falando. Alexandre o Grande poderia ter sido os excessos dele, mas Alexandre resolveu o problema da Grécia, não é porque ninguém resolvia. Então você começa, como São Paulo fala, procurar o bom de cada coisa e pescar esse bom. Hoje, nós estamos numa tirania do imediatismo. Tudo é o agora, tudo é só o que está na minha frente, a tela, a tecnologia. É o de sempre, toda a evolução tecnológica ela beneficia muito aqueles que sabem usar a tecnologia e ela prejudica uma massa de pessoas que usam da pior maneira. Isso é clássico. Então, para cada cara que vai usar o GPT para construir negócios absurdos, vai ter um monte de gente que vai parar de estudar, ler o livro da faculdade, vai só pegar o resumo ali e não vai entender mais nada. Para cada cara que usa a internet para produzir conteúdo, fazer um monte de coisa, vai ter o maluco que tá lá o dia inteiro no pornô, na deep web, só no caramba, no qualquer lixo que tem online... e o cara vai se lascar. Ou no mínimo, sei lá, maratonando série inútil de baixo valor infinitamente. Então, o que acontece? A tecnologia contribui para essa fragmentação, exposição excessiva de criança à tela, criança o dia inteiro. O Jonathan Haidt fez pesquisa sobre isso. Redução da capacidade cognitiva, crianças pequenas. Sim. A criança exposta a 1000 telas. A Tirania das Big Tech, do Josh Hawley também, que é o senador americano, é interessante pra caramba. Que ele compara os barões do petróleo com os barões da Big Tech hoje. Pega essas estatísticas de como o scroll libera uma parte no cérebro igual do cassino, então vicia pra caramba e tal, é interessante. Aí você pensa o menino, ele tá exposto a telas o tempo todo. Aí ele chega na escola. Escola pública ou privada, a educação é trágica geral. Fora que é cara. Se você olhar no estado, muitas vezes uma escola privada considerada de elite é mais barata do que está custando o menino na rede pública. Ninguém fala sobre isso, que é outro tema na educação brasileira. Mas abstraindo esse problema, na privada ou pública, muitas vezes a linha pedagógica é trágica. Por que é trágica? Porque ao invés de você falar, vamos ensinar para o menino aqui Camões, português clássico, matemática pesada, tá ensinando ideologia, tá ensinando um negócio desconstruído, dinâmica, não sei o que, qualquer coisa menos o bom e velho conteúdo. Não pode decorar, fala dos seus sentimentos. O cara tira nota 10 em sentimentos, o cara tira nota 10 em reciclagem. Competências tira sociais. Nota 10, nunca vai despoluir um rio, mas vai tirar nota 10 em reciclagem. Vai tirar nota 10 em árvore, abraçar a árvore. A Kátia Simone Benedetti chama isso de um anti-ensino e anti-escola. Né?